Bom dia, irmãos. Nós vamos ler nessa manhã uma passagem no livro de Romanos, capítulo 16, a partir do versículo 3, diz assim a palavra de Deus: Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas da Ásia dos gentios. Saudai a igreja que está em sua casa. Nós estamos olhando para esse casal. A história deles é muito preciosa. Eles precisaram mudar de Roma, uma ocasião em que houve um decreto, e esse decreto exigia que todos os judeus mudassem de Roma. Estava havendo uma perseguição, especialmente por parte dos próprios judeus, que a gente poderia dizer ortodoxos, e havia uma perseguição contra aqueles que professassem uma fé cristã. Mas enfim, esse casal mudou de Roma para a cidade de Corinto. A gente encontra isso em Atos capítulo 18. E o que quero destacar aqui em Atos 18 é que é uma grande possibilidade de que eles não fossem salvos ainda. É o que Lucas está escrevendo aqui. Lucas diz que quando Paulo chegou em Corinto, ele encontrou um casal. Diz aqui: achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo de Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. O que nós estamos entendendo? Paulo havia chegado em Corinto, procurando um lugar para se estabilizar, um lugar para se hospedar, e encontrou já esse casal lá. Provavelmente eles não fossem salvos ainda. Estamos entendendo que eles foram alcançados pelo Evangelho nesse período em que Paulo foi morar na casa deles, trabalhar para eles, deram para ele emprego. E é impressionante como Deus faz as coisas convergir, dessa maneira, com o fim de que a obra dele possa se expandir. E a gente virando as páginas de Atos capítulo 18, a gente descobre algo muito precioso. Deus estava iniciando a obra em Corinto, pessoas estavam sendo salvas, e esse casal também foi salvo ali. Paulo ficou 1 ano e 6 meses em Corinto. A obra de Deus expandiu ali. Áquila e Priscila foram salvos. E quando você olha em Atos 18, diz aqui a palavra de Deus: e Paulo, ficando ali ainda muitos dias, despediu dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com eles Priscila e Áquila. Eles estavam agora mudando para Éfeso, para a cidade de Éfeso. Aí vem-nos uma pergunta: o que levou será? Qual foi o interesse dessa mudança desse casal, de Áquila e Priscila, para Éfeso? Interesse nas coisas espirituais, interesse na expansão da obra. Poderiam ser úteis através do ofício que eles tinham como fabricantes de tendas, um meio de ganhar a vida para eles, o sustento, e ao mesmo tempo ajudar o apóstolo Paulo. Aí nós olhamos a partir do versículo 23 do capítulo 18, e estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia
e da Frígia, confirmando todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído só no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando o ouviram, e eu queria destacar aqui, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente os caminhos de Deus. Nós estamos olhando aqui acontecimentos agora em Éfeso. E nós estamos olhando algo interessante aqui. Lucas, que está narrando, escrevendo, você percebe que a pessoa de Priscila vem primeiro do que Áquila. Uma mulher de visão, mulher de envolvimento. Não que ela tomasse o lugar do seu esposo, mas ela tinha uma mulher que conhecia as Escrituras. Lucas está dizendo que o Apolo, ele é fervoroso de espírito, profundo conhecedor do Velho Testamento, mas de pouco conhecimento em relação às coisas concernentes à nova dispensação. Tomaram e levaram para casa e expuseram a ele. Expuseram, como que sentado à mesa, a ideia de levá-lo para casa. Partiu do coração de uma mulher que tinha uma visão gloriosa da obra. Nós temos falado nesses dias de hospitalidade. Nós sabemos que dependemos das nossas irmãs nesse sentido. E essa esposa então tinha um coração grandioso. E então nós temos esse registro desse casal. Quando a gente olha lá em Romanos 16, eles deixaram Roma por ocasião daquele decreto, não salvos, foram para Éfeso, e quis o Senhor que Paulo encontrasse esse casal. E esse casal então se converte através do ministério de Paulo. Então nós estamos olhando, irmãos, a obra de Deus continuada na vida de uma família. E quando nós olhamos então, nós olhamos em 1 Coríntios 16, há uma saudação de Paulo. Ele diz assim, verso 19: as igrejas da Ásia vos saudam. Sauda-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Agora eles estão em Éfeso. Há uma igreja estabilizada. Há uma igreja aqui reunindo na casa deles. E eu queria destacar aqui essa saudação. Quando se tratava de autoridade concernente às coisas espirituais ligadas à igreja local, o nome de Áquila vem na frente. Quando se trata de hospitalidade relacionado ao lar, o nome de Priscila está na frente. Um casal que entendia o seu posicionamento, um casal que entende o seu lugar, o homem entende o seu lugar, a mulher entende o seu lugar. Nós estamos olhando aqui, então nós estamos vendo essa saudação dada a esse casal, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos 16, que nós vamos voltar novamente. Provavelmente mais uma mudança agora para Roma. Estão em Roma e estão agora, podemos dizer, recebendo essa saudação. Paulo diz: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças.
depois de convertido, irmãos, lá em Corinto, houve muitos tumultos em Corinto. Houve muita perseguição. Então, provavelmente, Paulo esteja lembrando tanto de Corinto quanto de Éfeso. Um casal vivendo para a glória de Deus. É tudo que Deus deseja. É tudo que Deus almeja e quer. Uma família. Mas aqui ele está falando de um casal. Um casal que se propuseram a viver uma vida que pudesse trazer glorificação para o Senhor. Uma vida de envolvimento nas coisas espirituais. E a igreja que está em sua casa. Lembra, irmãos, que naqueles dias não havia prédios. Esses prédios que hoje nós temos em muitos lugares. As igrejas naqueles dias reuniam nas casas. A igreja em Éfeso, a igreja em Corinto. Mas estamos olhando também esse casal, considerando a pessoa de Apolo, especialmente Priscila, talvez com mais desenvoltura para falar, para aconselhar no ambiente do lar. Levou consigo Apolo e o seu esposo, levou-os para casa para informar-lhe melhor das coisas concernentes aos caminhos do Senhor. Isso é muito precioso, irmãos. Esta manhã, a lição para nós aqui seria a vida desse casal, Priscila e Áquila, não mudavam de um lugar para outro simplesmente por mudar, mas tinham em mente a gloriosa obra de Deus, o envolvimento com as coisas de caráter espiritual. Paulo, então, nas muitas saudações que faz, lembra desse casal. Ele diz aqui, em 2 Timóteo 4,19, sauda a Prisca e a Áquila. Nós estamos olhando aqui, talvez uma abreviação, de Priscila. À medida que o tempo vai passando, talvez houvesse entre esse casal e esse pai na fé uma certa liberdade cristã, como nós de fato vamos com respeito alcançando ao longo da nossa jornada. Mas enfim, estamos olhando aqui um casal dedicado na obra de Deus, Priscila e Áquila. Lembra que eu falei, quando Paulo queria falar de autoridade relacionada à igreja local, o nome de Áquila vem na frente. É a passagem que a gente leu em 1 Coríntios 16, e o verso 19, você vai perceber que o nome de Áquila está na frente. Quando falava de coisas relacionadas ao lar, o nome de Priscila vem na frente. Isso não vai na contramão de jeito nenhum. Isso nos está mostrando uma compreensão do lugar que as nossas esposas têm em nosso lar. Precisamos da ajuda, da cooperação delas nesse sentido da hospitalidade. Priscila, uma mulher hospitaleira, uma mulher pronta, dedicada para fazer a obra de Deus. Que o Senhor, na graça dele, nos ajude, que a vida desse casal, de envolvimento com as coisas celestiais, com as coisas espirituais, possa nos trazer ânimo também. Amém.